Tire o vinil do plástico, que tá começando o primeiro Vitrolada da história. Aqui quem fala é o Caio Lins. E eu tô aqui com meu amigo... Aê, Deville! Salve, Deville! Salve, salve para você e nossos milhares de ouvintes aqui presentes, né? Acompanhando esse maravilhoso podcast que vai mudar as diretrizes do podcast nacional, quiçá. Ou não também, mundial. Né? Não, mas com certeza vai. E de que a gente vai falar nesse podcast maravilhoso? Então, a gente vai falar muito da nossa opinião sobre o assunto que for aqui da pauta. É aquele negócio de fazer sem embasamento nenhum, né, Gui? A gente vai... Com certeza, sem compromisso nenhum com a verdade, né? É importante dar opinião baseada simplesmente naquilo que a gente acredita. E a base de tudo é música, né? E acho que vai ser o foco principal do nosso é música aqui. E como a gente é do rock, né, Gui? Acho que a gente vai puxar sempre um pouquinho pro nosso lado aí. É lógico que a gente vai falar sobre outros estilos também, né? O lance é falar sobre música no geral. Eu sou músico, você também, eu já toquei bastante barzinho agora, né? Só pra contextualizar pra galera aqui, a gente tá gravando no meio da pandemia do Covid-19. Exatamente. Então não tem como falar disso com o assunto de hoje, né? Que o assunto que a gente escolheu o primeiro episódio do Vitrolada é um negócio que tá uma loucura no mundo inteiro, não só no Brasil. No Brasil sempre teve uma loucura, mas acho que no mundo inteiro tá pior do que nunca teve por conta desse plus da pandemia aí, que o assunto é política, né, cara? A gente resolveu falar disso agora no começo, aqui tudo bem, o assunto é pesado, às vezes a galera não curte muito assim, mas... Nada, o brasileiro tá curtindo mais política do que futebol ultimamente. Pediu, cada um tem seu time, tá massa agora. Tem até camisa. Uma é amarelinha e outra é vermelha. É isso, não? Mesmo. Eu não vou falar pra que time eu tô jogando, mas por questão de bom senso aí, acho que os ouvintes já devem imaginar. Sim, tudo bem. Cara, eu acho que eu vou falar assim, mais ou menos o meu posicionamento político aqui logo de cara, pra não ter que ficar ouvindo depois, sabe? Porque eu não sou extrema direita nem extrema esquerda. Eu acho que se ser extremo numa coisa, meio que dá um tiro no pé, saca? Eu sou extremo, cara. Eu sou extremamente exato. A galera tem que também entender que se é de centro, se é isentão. Não, o cara que é isento, ele não tem opinião nenhuma. Ele deixa rolar o que tiver que rolar. Eu, pelo contrário de ser de centro, eu escuto os dois lados, mas eu percebo que eu concordo mais com as ideias da esquerda. Mas assim, em partes também. Não é tudo o que a esquerda fala que eu concordo. Então, eu me considero centro-esquerda, mas não sou pra nenhum dos lados no extremo, não, porque eu acho que isso é um pouco de burrice, assim, vai falar português, claro. É arriscado, né? Eu venho de uma base, vamos dizer, anarquista, né? Porque eu cresci tocando em banda também, sempre toquei punk, hardcore, e a gente era nessa pegadona de do it yourself, e andava tudo desgraçado, tava cagando pra sociedade, etc, entendeu? Então eu vim com essa base muito forte de anarquismo, só que o anarquismo é da extrema direita, né? Porque ele é contra, zero Estado, né? E a sociedade se organiza cada um por si e Deus por todos, né? Mas a gente sabe que no atual momento isso é impossível, inviável e nunca existiu. Teve até no Brasil lá em Canudos, né? Que tinha uma sociedade assim do Antônio Conselheiro. Foi um projeto de anarquismo por um tempo, mas que não foi muito pra frente, meio um né? negócio meio seixista, assim, né? Meio sociedade alternativa mesmo, né? Exatamente. E assim, se eu fosse escolher e falar, não, pega um e esse vai funcionar. O anarquismo é o mais interessante, mas pra nossa evolução como ser humano, impossível, né? O próprio socialismo, que já é melhor que o capitalismo, também já não teve nenhum modelo muito interessante, então a gente está muito longe desse debate. Mas a questão é que a política, ela tá presente em tudo, né? E não somente na hora de votar, na hora de falar de fulano ou ciclano, né? A política, ela tá em tudo, tá na nossa conversa, tá nas nossas escolhas, no modo que a gente se comporta na sociedade e principalmente na música, na arte, né, como um todo. Com certeza. Porque se a música não te fizer pensar, não serve pra nada, você vai balançar a bunda só, porque a ideia da música é fazer você refletir nas paradas, e ela é um grito daquilo que tá guardado, né, que representa muita gente. E exatamente nesse ponto que a gente trouxe essa ideia pro primeiro episódio, não é mesmo? Até porque, cara, eu acredito, assim, o que eu vejo, assim, bastante, as pessoas, assim, tá todo mundo agora querendo falar sobre política, e internet, cara, é muita informação, é muita gente falando muita coisa, né? Mas até pouco tempo atrás, cara, as pessoas eram muito mais isentas de discutir sobre política, né?
Era aquele negócio que você falava de política, já vem na cabeça do cara, é corrupção, é nepotismo, é caixa 2, rachadinha, enfim, é malandragem. Sim. Tinha muito esse estereótipo que política era remetida a coisa ruim, cara. Mas assim, política, na sua essência, é tudo que envolve uma organização de várias áreas, de vários setores, com o intuito que deveria ser de defender os interesses de uma sociedade. Sim. Né? Tava escutando uma palestra do Mário Sérgio Cortella, também adoro esse cara, mano. Baita rockstar, cara, é um rockstar. Ele e o Clóvis de Barros Filho, é massa também. Conterrâneo nosso aqui, por sinal, né? Então, e ele falava, né, as palavras político e idiota, as duas têm origem grega e elas são opostos, assim, têm significados totalmente opostos, né? Diretamente opostos, na verdade. Políticos, né, que vem de políticos, do grego, significa aquele que olha para os interesses da sociedade, da comunidade, do todo. Sim. E o idiota, né, que vem do idiotes, é aquele que não se interessa pela vida pública, ou que só olha para os próprios interesses. Sim. Então, a gente tem que pensar na sociedade para votar num cara, porque a gente é muito acostumado a votar naquele cara que defende os interesses que é seu, que você considera seu. Não, isso daí que ele tá falando me interessa, então eu vou votar nesse cara. Sim. Eu falo a gente, né, como um brasileiro, sim, né, brasileiro no geral. Eu vou mais além, Liz, eu vou te falar que nem é questão de defender o próprio interesse, mas a gente tenta achar um salvador, saca? A gente projeta tanta imagem de um herói na pessoa que fode. Aconteceu com o Lula, tá acontecendo com o Bolsonaro, e assim vai, entendeu? A gente projeta a imagem do herói e a gente não pensa com razão e discernimento do que é a realidade, né? Então assim, enquanto a gente votar como um indivíduo num cara, né, a gente vai estar sendo uma sociedade idiota que só consegue eleger outro idiota com a ilusão de que os seus interesses pessoais vai ser atendido pelo idiota que tá no poder, e não vai, porque o cara que tá lá, ele também só vai defender os próprios interesses. Certeza. No Absurdo News. Fãs se revoltam ao descobrirem que Rage Against the Machine e System of a Down são bandas políticas. Pois é, em pleno 2020. Deixa no ar. Cara, como não, tá uma coisa muito doida tá acontecendo. Acho que esse vírus, sabe, atingiu o cérebro dessas pessoas além do pulmão, porque, cara, como que pode? E assim, não foi brasileiro, porque eu gosto do som, porque é rock, mas eu não entendo nada da letra, não sei o que eles estão falando. E aí eu gosto porque é pesado, e aí de repente eu descobri que as letras do cara eram sobre política e eu fiquei revoltado. Não, eram os gringos, cara. Eram os caras que entendem as letras. Né? Começa pelo nome das bandas, velho. Rage Against the Machine, System of a Down. Caraca! Mas não é assim? Política, os caras têm raiva da máquina, não é da política. Tomar no cu. Como que não é de política? É só de política. Nossa, cara. 100%. É só de política. A gente podia dar um voto de confiança pro brasileiro, porque, né, realmente o brasileiro não fala inglês, não tem muita noção, e às vezes nem vai atrás. Exato, gosta, né? porque o som é maneiro e acabou. A gente mesmo, quando era moleque, que não tinha muito acesso, que não tinha acesso à internet, traduções, etc., a gente curtia o ritmo e sabia mais ou menos uma coisinha ou outra que tava falando, né? Talvez se a gente soubesse o inteiro teor da música, ia ser mais legal ainda, né? Mas pra muita gente não era o caso. Então. Eu, quando comecei a cantar com banda, assim, que eu comecei a cantar a primeira banda, cara, eu cantei, assim, música internacional com a galera, assim, foi com Meteora. Não sei se você lembra do Meteora. Inclusive, já fomos companheiros de banda, né? A Now Invaders. Sim, já fomos. Exato. Os nomes eram melhores. Cara, esse nome é impagável. Eu acho que tá pra nascer um nome tão bom pra uma banda. Invaders. Então, cara, que era com o Enio, né? Com essa galera, Batata, lembra? Na bateria, Zenão na guitarra. E Ângelo, o Ângelo no baixo. Meu parceiro de doença também. Depois, nossa banda que mais se alongou aí. Na verdade, a gente tem o conceito da banda até hoje, né? A gente só não toca, mas a gente se fala, tem o grupo, a gente tá ameaçando de voltar já tem um tempo.
E eu ouvi aquele episódio seu do Terapia Céu Aberto lá. E, cara, muito massa, cara. Muito massa vocês falando de doença. Depois que a vacina chegar, demais. a gente faz um showzinho de 15 anos de doença. Tem mais. Pois é, da hora. Da hora, eu vou querer ver. Então, cara, aí assim, quando eu comecei a cantar, foi quando eu comecei a pesquisar sobre as letras, saber o que elas estavam falando, porque, cara, eu gostava muito do som, mas eu falei, cara, eu não sei o que eles estão falando, será que é da hora a ideia dos caras aqui, né? Será que eu concordo com o que os caras estão falando aqui? Era um negócio meu, assim, só, saca? Não que eu não fosse cantar alguma coisa, porque, sabe, a banda escolheu a música ali, vamos tocar e tudo, mas eu queria saber o que eu tava falando. Que era isso, você lembra? Saca? Não tinha esse acesso à internet. Era... Não absurdo desse jeito. Não era fácil achar a letra, não. Não era fácil achar a letra. Foi 2004, 2005. Era tipo internet de escada, um alemão speed, aí tinha que conectar em casa. Não, foi antes até. Foi antes, cara. Foi 2003, mais ou menos, quando a gente tocou numa sub. 2003 não tinha nem speed, hein? A gente tocou numa sub. Era discada mesmo. Não tinha, era discada. Eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, e eu toquei com os caras lá, eu fiz, essa vez que eu toquei na sub com os caras, foi uma participação que eu fiz na banda do Meteora, porque os caras tocavam bastante música brasileira, quem cantava acho que era o Lucas, ele não sabia as músicas em inglês, eu falei, eu canto, né, porque eu já gostava de ver as letras, eu adorava Korn, System of a Down, essas coisas, foi o que a gente colocou no repertório lá pra tocar, eu cantei 5 músicas no final do show. Cara, eu até lembro desse dia, velho, eu acho que eu tava lá, cara, foi perto da prainha, num lugar que hoje é uma igreja evangélica. Já foi igreja evangélica, já foi sorveteria. Ficava a banda socada lá no fundo, né? E ficava uma galera pra fora, outra dentro do bar. Isso, ficava muita uma galera pra fora na rua, assim, cara. Lotou a rua, aquele dia tava lotado. Foi uma das subs mais da hora que teve, cara. Aquela sub foi massa. Foi bem tipo underground. Eu vou te falar que foi 2005 ou 2006 ainda, porque o Doença tocou na de 2004, que foi ali na rua do Beto Estevam ali, sabe? Naquele terrenão, não sei se você lembra. E essa aí foi depois. Lembro. Deve ter sido 2005 ou 2006. Então pode ter sido 2005, então. Eu devia já ter uns 19 anos. 18 pra 19 devia ter já. Mas foi muito massa, cara. E assim, eu comecei, e aí eu fui cantar 5 músicas, eu lembro que cantamos Killing the Name, tocamos acho que Toxicity ou Chop Suey, alguma coisa assim, do System. Tocamos umas 5 músicas lá gringa, que eu entrei pra cantar elas, assim, no final. E na época eu fazia, não sei se você lembra, aquela escola de informática CDI, que dava aula de inglês também. E eu fazia em inglês lá. Então, pra eu saber o que falava as músicas, muitas das músicas eu não achava na internet. Aí eu levava pra minha professora, cara. Eu levava pra minha professora, eu quero saber o que tá falando nessa letra aqui. Eu fiz isso com Killing the Name, eu lembro até hoje. Eu sentei do lado do meu professor, era no intervalo, assim. Aí eu tinha escrito na capa do livro de inglês, a letra inteira de Killing the Name. Eu escrevi na página da frente e falei, teacher, dá uma força aqui. O que significa isso aqui? Ele foi falando, ele foi anotando atrás, tá ligado? Eu devo ter até hoje esse livro guardado. E foi gostando cada vez mais da música. Referência de Ku Klux Klan que eu não tinha ideia, sabe? O negócio de queimar cruz e não sei o quê. Depois de muitos anos que eu fui entender o contexto geral. Porque no momento ali eu olhei e falei, cara, essa música não faz sentido nenhum. O cara fala um monte de coisa e, né? Depois de muito tempo que eu fui entender o contexto, falei, caralho, o bagulho é muito foda, cara. E, mano, como que você não enxerga política numa música dessa, por exemplo? É impossível, assim, tem que ter muita falta de discernimento, né? Né, cara? Como que o cara acha que isso não é política, né, cara? Essa matéria do Rolling Stones, ele fala que uma pessoa escreveu no perfil do Tom Morello, né, do Rage Against. Eu era um fã, até ver suas opiniões políticas. Música é meu santuário. E a última coisa que eu preciso ouvir é ouvir suas merdas políticas enquanto estou ouvindo. No que depender de mim, você acabou. Continue falando e você vai destruir a sua fanbase. Aí o Tom Morello, assim, cirurgicamente respondeu: Scott, que tipo de música minha você era fã que eu não falava de política? Eu preciso saber para deletar ela no nosso catálogo. É isso, cara. Tipo, não tem nenhuma. Mesmo, se tiver uma música que não é política, tira do catálogo, né? Recolhe os álbuns. Claro, pô. A ideia da banda é essa. Exatamente. Né? Tá no nome, pô. Tá no nome. Então, continuando aqui, também nessa mesma matéria, tem a questão do System of a Down. Que aí o Serj Tankian deu uma entrevista com um podcast e ele falou que eu não entendo
e muitas outras pessoas que seguem a música dizem a mesma coisa. Eles dizem: você não escutou as malditas palavras em 20 anos? Ele tem dito tudo isso através de sua música esse tempo todo. Você só está dançando por causa da batida? Você não está realmente entendendo a mensagem? E é isso, né? Tipo, eu acho que muita gente isso, né, cara? só tá pela batida. Tanto que até você vê música nacional, tem muita música nacional que você não entende a letra 100%. Ou porque fala rápido, ou porque de repente... Sim. É isso, você tá mais focado na... Pô, por exemplo... Raimundos, na época do Rodolfo, cara, tinha muita música ali cantada numa velocidade que você não entendia. Você tinha que pegar a letra. Fora as gírias, o jargão deles lá do Nordeste e tal, né? Tinha tudo isso também que não chegava. Sim, tinha esse plus aí do nordestês, né, cara? Que é uma língua à parte. Por coincidência, hoje eu tava assistindo um episódio do Meteoro Brasil, né, no YouTube, que falava da música W Brasil, do Jorge Ben. E a música, cara, é uma puta crítica ao governo Collor da época. Tem muita referência falando da situação do país naquela época. Só que você pega a música pra ouvir, assim, sem pretensões, é uma música dançante, bonita, animada, saca? Talvez seja isso, falando como que assim a música é política. Mas é uma música 100% política, virou hit Brasil. Tem várias referências. Ele cita o Tim Maia ainda, né? Porque o Tim Maia era síndico de um prédio lá, né? Então, eu vi uma entrevista também, foi no mesmo episódio, que o Washington Oliveto fala que eles estavam conversando e falou: se o Brasil fosse um prédio, Tim Maia ia ser o síndico. E aí ele tirou essa ideia. Ele falou: cara, e no prédio lá ele é síndico de verdade, então fechou. E tem o Alô W Brasil, que W Brasil era a agência do Washington Oliveto, né? E aí tem todo esse contexto de vender coisa. Puta, é foda, cara. Tanto que os caras fizeram um episódio só por essa música aí. Então, e a galera escutando só, né? Balançando a bunda lá e não sabia. Jacarezinho, música, tipo, né? Jacarezinho eu sempre achei que era um filhote de jacaré. É a maior favela do Rio de Janeiro, saca? E avião tem a ver com os aviãozinhos, então, que é a galera que entrega as drogas, sabe? Sim, a outra partida, essa escada, daí essa escada é pra ficar aí fora, ele tava falando do Escadinha, que era o líder lá da Falange Vermelha, que acabou virando Comando Vermelho. Olha só, cara, como em 3, 4 frases, né, cara? Que tem a profundidade. Que foda, né? Parece até aqueles lances da ditadura, né? Que você não podia falar algumas coisas, daí você, né, falava de outra forma pra parecer que era só pra dançar, pra parecer que era só pra... É porque a proposta do Jorge Benjor já é essa mesmo, né? Uma música mais dançante e tudo, mas aí quando ele quer falar de protesto, ele mantém ali as pessoas dançando e ele faz o... Tem outra música dele, né? Que acho que é Charles, alguma coisa que ele fala que quando o cara tava no morro, tava tudo tranquilo, o morro ficava em paz, quando o cara tava fora, virava uma bagunça. Então ele meio que falava, solta esse cara, porque o morro não fica bem sem ele, não sei o quê, e tudo de um jeito assim, muito soft, né? Que fácil de gestão pra todo mundo. E é muito doido isso aí, cara. E a música do Raul Seixas, a música Na Sopa, ela foi aprovada durante a ditadura, porque eu até lembro que eles botaram na internet lá a letra, né, autorizada pela censura, falando que era uma letra boba e que não tinha sentido nenhum, então não tinha problema. Você vê, os caras eram tão otários que não conseguiram interpretar a música, saca? Então, né, cara, isso que eu não entendi. Tipo, os caras eram muito otários. Truculento, porque, tipo, burro, né? Quem é desse perfil não tem noção, cara. Os intelectuais era tudo pessoal de esquerda que tava brigando na época, né? Vide nosso excelentíssimo presidente aí, que é militar e burro, né, cara? Porque cada coisa que ele fala, pelo amor de Deus. Eles tinham essa conversinha aí desde aquela época de salvar o Brasil do comunismo, sabe? É tipo um fantasma, o Gasparzinho nosso é o comunismo, que nunca existiu, né? Agora nossos ouvintes reaças estão desligando o podcast. Não precisamos de vocês aqui. Não é? Pode crer. Uma que esse povo desse tipo, assim, eles nem se interessam por arte, por música, por nada, sabe? É um povo que pensa em... um povo que pensa em ser engenheiro e ganhar dinheiro, sabe? Ele pensa em ter uma vida padrão e sem mais. O que pode cortar do mundo? Corta a cultura, porque cultura não serve pra nada. É esse raciocínio.
Nosso presidente então, assim, né, cara. Nosso presidente, ele não gosta de música, ele não gosta de não ler, é uma pessoa que se informa pelo Facebook. E isso acaba refletindo na sociedade de alguma maneira, né? Total. Corre muito, muito. Vou te dar um exemplo que eu também vi no YouTube esses dias falando. Cara, o K-pop na Coreia do Sul. Todo mundo fala, K-pop é uma bosta. Mas tá arrecadando bilhões e bilhões pro país, cara. Foi um estilo de música que levantou o país. Cara, um grupo só, eu acho que arrecadou mais de 1 bilhão de imposto pro país. Levantou o turismo, começou um monte de gente. E, cara, investimentos do governo. Agora aqui no Brasil... Foi o que levou assim, a Coreia pro mundo, assim, né, cara? O K-pop, assim, de uma forma absurda, né? Teve lá o... Como é que ele chama lá? O cara do Gangnam Style lá. Psy. Uns anos atrás, o Psy. Só que aí depois ele sumiu também, né? Aí ele sumiu e aí o K-pop... Mas ali acho que foi o primeiro... Cara, assim, também não gosto. O tipo de música, pra mim, é musiquinha adolescente, popzinho, não é o meu interesse de música, assim, mas... É fato, os caras contribuem muito pra economia da Coreia, né? E é o que eu falo, tipo, o Brasil... condena o funk. Não, porque funk é música de criminoso, não sei o quê. O que os gringos adoram quando vêm pro Brasil? Funk. É a música que os caras não tem lá que contagia os caras. Mano, pega esse dinheiro, investe nesse funk e joga pro mundo. E já vem nisso que a gente tava falando antes, né? E contagia os caras por quê? Porque também eles não entendem a letra, eles vão pela batida, né? Sim, exatamente. Eles vão na batida do negócio, assim, os gringos, né? Sim. Mas assim, os caras têm seu valor, assim, na parte econômica e também tem o seu valor, alguns, assim, se você for ver a letra, eu não gosto da batida, aquele tchum-tchum-tchá pra mim. Não é música, é um negócio ali, né? Barulho lá, negócio. Entendeu? Tudo bem, tá bom. Os uma música pra se divertir. Pra se divertir, e os caras estão expressando a arte deles ali com, né, com o que eles têm, com o que é da cultura deles, e tá tudo certo, cara, tá tudo bem. Agora, o que mais me incomoda na maioria dos funks é as letras mesmo, sabe? Porque não sai muito daquilo, entendeu? E os caras têm muito pra falar. Não é questão de, mas é a vida dos caras. Tá, cara, a vida dos caras não é só essa putaria desenfreada que os caras falam nas letras, entendeu? Os caras têm muito mais questão, principalmente política, pra poder falar nas letras, cara. Os caras têm muito mais... para falar, justamente porque eles vivenciam, porque eles sofrem aquilo, entendeu? Então acho que eles podiam pôr isso, como o funk é tão popular, atinge tanta gente, eles poderiam falar mais disso, entendeu? Meio para abrir mesmo o olho da galera. Eu acho por isso que eu gosto muito de rap, cara. Por isso que eu gosto muito então isso que eu ia falar. Entendeu? Eu ia falar, o rap já falou, tipo, Racionais foi quem deu esse chute na porta aí, né? De protesto, assim. Antes do Racionais não tinha nada. Os caras escancararam, falaram da real e viraram, né, rapstar aí. E hoje já né, nem fazem mais nada. Mas eu acho que, apesar de tudo isso, o funk também é uma música de protesto. Não pra falar dos problemas, mas, tipo, protestar, falar, a gente tá fudido aqui, mas a gente tá se divertindo, saca? Eu acho que o funk tá pra galera do funk como o rock tava pra galera, entendeu? São ambientes diferentes, culturas diferentes, mas não deixa de ser uma música de protesto, porque o rock também sempre foi marginalizado, entendeu? Apesar de não falar de putaria, falava de palavrão, né? Palavrão é algo meio normal, mas acho que é muito similar, assim, a questão de protesto entre as duas. O rock de protesto, assim, eles, eu vejo, assim, que sempre teve muito mais, assim, pro lado do punk. O punk sempre foi muito protesto. E essas bandas, assim, também, né, que nem tem umas bandas que é muito, muito mais sobre política, que nem o Rage Against e o System of a Down, que a gente tava falando, que são bandas meio assim. O Rage é um rock, um hip hop, pode ser. É uma mistura, né? É difícil, né? Rock não é uma coisa que você rotula assim, mas é um rock pesado, né? Legal, aquela guitarra estridente do Tom Morello com as letras de rap do Zac, né, cara? Que é muito... Tio Zac. É muito bom. Então, assim, você vê que já vem com essa pegada um pouco do rap, né?
que também é muito de protesto, e o System é new metal, né, cara? Sim. O new metal, assim, de base, ele fala mais de sentimento, né, de dor, de tragédia, né? Você pegar as letras do Korn, é tipo depressão, suicídio, essas coisas pesadas. Só que eu acho que o System pegou isso de uma maneira mais política, né? Falava disso, mas no contexto da sociedade, né, de tudo. Ele aproveitou bem isso. O Bring Your All Bombs, por exemplo, que leve suas próprias bombas, né? Acho que esse Buy Me era uma expressão de leve sua própria bebida, né? Que eles usavam nas festas, né? Bring Your All Booze, ou beer, não sei. E aí o cara fez esse paralelo, entendeu? Por que os presidentes mandam os mais pobres pra guerra? Cara, exato. É 100%, cara. Aí como que você não vai ouvir uma música dessa e deixar pra lá a mensagem? E como que você vai achar ruim que sobre política, né, cara? O cara escuta só a música mesmo e esquece do que tá falando ali. E o pior, não se importa com o que tá sendo falado, saca? Acho que eu acho assim, se a pessoa ela tá satisfeita com o seu país, com a sua política, bom, pra começar, ela não deve morar no Brasil. Se ela mora no Brasil, ela tem algum problema sério de cabeça, ou eu não sei. A pessoa fala, não, o Brasil tá lindo e tá tudo correndo bem. É impossível. Se ela tá falando isso, ela tá sendo, sei lá, mesquinha com ela tá mesma, num cativeiro, entendeu? Sem internet, sem TV, sem nada, e ela fala, não, eu tô mal aqui, mas lá fora deve estar tudo lindo, uma maravilha. Exatamente. E eu acho assim que a insatisfação é o que gera mudança, né? Se não tem nada errado, você vai ficar naquela o resto. Se não reclamar, não muda, né, cara? Exatamente. Que eu vi uma pesquisa, alguma coisa, que falava que em momentos mais tensos politicamente nos países, surgiam muitas bandas de protesto. Só que é interessante que esse é o momento mais escroto da história do mundo. Do Brasil, sim, óbvio, mas do mundo em geral, e não tá surgindo nada disso, bicho. Você vê o estilo mais popular hoje no mundo, assim, pegando, pelo menos o ocidente aqui, né, Estados Unidos e tal, é trap. E os caras falam de dinheiro, de gastar e não sei o quê. Ostentação, né? Ostentação. Aí eu fico, porra, como assim? O que acabou o protesto? Acabou não, porque ainda tem no underground, né? Isso nunca vai morrer. Mas, sei lá, não tá surgindo mais nada desse estilo, cara. É complicado, assim. O que eu vejo sair bastante, assim, não sai no mainstream, né? Mas eu vejo bastante coisa de rap saindo, assim, falando de coisa mais atual, sabe? De política, assim. Então, nacional ou gringo, você fala? Nacional. Cara, nacional hoje, o que tem de rap forte quanto sistema aí? Sei lá, o Djonga. O Djonga é um, né? Mas você me lembra, assim, que pra mim eu não tenho conhecido mais nada. O Criolo, mas eu não sei se ele produziu alguma coisa esse ano, assim. O Criolo, eu acho que ele é um Emicida, mas eu acho que esses dois, cara, é um protesto mais besuntado na manteiga, assim, né? Não é tão paulada. Cara? Assim, parece ser mais leve, né? O rap dos caras, mas assim, o Emicida, cara, ele tem umas letras, assim, ele tem as letras dele mais românticas, assim, fala mais sentimento, tudo. Mas ele tem umas letras pesadas também, cara. Ele tem umas letras bem pesadas, assim. E é legal, o Emicida, ele parou de produzir, né, agora com a quarentena. E ele tava falando sobre isso, sabe? O pessoal falando, nossa, Emicida, você vai ter agora, você tá aí, né? Você tá em casa, você deve estar produzindo um monte, a hora que acabar essa pandemia, tudo, você vai vir com um disco novo, foda, não sei o que tem. Ele falou, cara, esquece. Ele falou, eu não tô produzindo nada. Eu tô aproveitando esse momento que a gente tá vivendo pra discutir sobre política e para ajudar as pessoas que estão muito precisando agora nesse momento que tá complicado. Eu tô indo atrás de projetos para ajudar as pessoas, eu não tô fazendo nada de música. Você esquece que vai sair coisa nova daqui. Dessa pandemia, não vai sair nada de bom, não. A gente tem que ajudar as pessoas, assim, coisa de música vai ficar para depois. E agora o meu foco é trabalhar com outros projetos que ajudem outras pessoas, e música tá ficando em segundo plano nesse momento agora. Eu achei isso foda, assim, que ele falou. E tudo se mistura, né, cara? O cara fazendo a música dele, ele não é um personagem, ele tá falando aquilo que ele vive, né, normalmente, assim, ser um cara de verdade, né? Sim.
pensando aqui antes do episódio também, cara, por exemplo, eles tinham várias músicas políticas, vamos dizer, antigamente, que é o traje a rigor. Por exemplo, você pega aquela música Filha da Puta, ela já começa com uma frase que pra mim é inesquecível. É morar nesse país é como ter a mãe na zona. Você sabe que ela não presta e ainda assim adora essa gatona. Cara, é demais. Excelente, né? E hoje, você vê o Roger, cara, virou um puta do babaca apoiador desse povo que tá aí no poder hoje. Então, né, isso cara? Isso me entra na cabeça. Eu não consigo entender isso também. Eu não consigo entender isso também. Ele meio que virou meio reaça também, né, cara? É estranho. Então, ele faz parte da Mensa, que é um dos caras de maior QI do país aí e tal. E aí fala, cara, como o cara de um QI super elevado, inteligentíssimo, vira um idiota, cara. E aí fala, não, mas cada um tem um lado, tem que respeitar. Eu falo, não tem que respeitar. Eu não respeito, não, porque tem o lado certo e tem o lado errado. E isso é claramente visível, o lado certo e o lado errado. Não tem como falar, tem que respeitar suas opiniões. Não. Se você é racista, se você é preconceituoso, você tá errado, não é sua opinião. Tem coisa que não tem. Você tem uma opinião política, né? Porque de economia, porque não sei o quê. Essas coisas a gente pode discutir. Isso aí a gente pode conversar. Você pode ter sua opinião que é contrária da minha e eu respeitar ela. Beleza? Sim, mas tem coisa agora, que não dá. Quando entra a parte de racismo, essas coisas não tem como, cara. Não tem argumento. Não tem argumento. Mas até mesmo opinião, tipo, o cara fala, você prefere dar uma cesta básica pra alguém que tá passando fome ou dar um revólver na mão de um cara de classe B? Obviamente, quem escolher a arma vai estar errado, porque com certeza, né, não faz sentido. Não, mas a gente tem o direito. Não, mas primeiro o interesse de ajudar o próximo, entendeu? Com e certeza, aí você vai vendo nessas coisas. Aí você vê o ministro da cultura lá que faz um discurso igual ao do Goebbels, põe a música de fundo da Alemanha nazista, entendeu? O cara põe Wagner, né, pra tocar. Wagner, né? Caraca! E sabe, parece que ele fez pensado. Não, parece não, ele fez pensado, com certeza. Não, fez. Porque assim, as pessoas não entendem o que as pessoas acham que é. Quando você fala, nazismo, o Hitler, acha que o Hitler era um monstro. Ele era realmente um monstro. Mas as pessoas acham que ele fez aquilo com as pessoas contra a vontade delas. Não. Ele foi colocado lá pelas pessoas. As pessoas elegeram ele por causa das ideias dele, porque ele falou que ele ia fazer. E ele falou muito similar ao que a gente tá vendo, né? Exatamente. Tudo isso que o Bolsonaro tá fazendo, e muitos dos que votaram no Bolsonaro hoje é contra o que ele tá fazendo, assim, desculpa, se você não sabia, é porque você não tá se informando, porque ele falou que ele ia fazer isso. E ele fez, entendeu? Exatamente. Então, se você não sabia que ele ia fazer, aí, né, você votou muito errado. Porque parece que essas pessoas que falam isso, que não sabia que ele era assim, que ele ia fazer isso, que se decepcionou com o governo do Bolsonaro, é porque votou só pra não votar no PT. Não sabia o que era. E votou porque pintou ele como herói também, né? Exato, porque queria um salvador, queria um cara que livrasse o Brasil das mãos do PT, porque o PT tava há 12 anos no governo, não sei o que tem. Cara, isso é votar muito errado, sabe? A nossa sorte... Eu não votei nele em nenhum dos turnos. Nenhum dos turnos, exato. E no segundo turno, eu fiquei num negócio que eu também tinha, cara. Eu também tinha um sentimento, não quero votar no PT de novo, não vou votar no PT de novo. Sim. E também não vou votar nesse cara. É maluquice votar nesse cara. Mas também não quero votar no PT. E aí, pra eu ficar com a minha consciência tranquila, eu votei em branco no segundo. E, cara, hoje eu me arrependo de ter votado em branco. Eu devia ter votado no Haddad. Com certeza. Acho que é um sentimento geral. Depois eu vi entrevistas do Haddad, assim, tudo. Cara, não acho que ele seria a melhor opção, mas com certeza ele seria melhor do que o Bolsonaro. Essa eleição, o segundo turno, a gente ia escolher tomar tiro na mão, tiro no pé. Exato. A questão era essa. Exato. Não tinha outro jeito de sair ileso. Era tiro na mão, tiro no pé. Mas assim... Eu não sei onde dói mais, mas acho que é o exato, pé, né? Cara, não sei. É porque a mão ainda se anda, o pé você fica mancando, te possibilita de algumas coisas, né? Eu já penso o contrário. Porque você é música, você toca. Eu preferia no pé, porque eu continuaria tocando violão. Verdade, bem lembrado. Pegar um tendão, perigo nem tocar nunca mais também, daí fudeu.
Você vê, olha só, isso aí que a gente tá falando é interessante, cara. É muito de política isso, saca? Sim. Um prefere tomar tiro no pé, outro prefere tomar tiro na mão. Se um cara te acuasse e falasse, ó, você vai tomar um tiro, você prefere na mão no pé, é uma escolha política. Você tem que pensar as consequências suas pra sociedade, seu futuro como profissional e tudo mais. E de repente, por exemplo, eu vou estar votando se todo mundo vai tomar tiro no pé ou se todo mundo vai tomar tiro na mão. Mas eu prefiro que todo mundo tome tiro no pé, porque eu vou tomar tiro no pé e vou ficar com a minha mão tranquila. Entendeu? Mas pra outras pessoas não, eu prefiro andar e pode dar tiro na minha mão, entendeu? Então é muito político isso, você não pode pensar só em você. E lógico que não é bom pra ninguém tomar tiro em lugar nenhum. e por isso que foi uma bosta essa eleição, cara. Por isso que foi muito complicado, entendeu? Aquilo que você falou, não tinha como a gente sair. Não tinha. E se tivesse que escolher uma trilha sonora pra essa situação dessa eleição passada aqui, que tocaria? Cara, pergunta excelente pergunta, hein? Cara, acho que a gente já pode entrar no bloco das músicas aqui, né? Já que você já puxou essa parte aí. Sim. A gente tem muita música aqui. Eu listei algumas. Tem MPB, eu gosto, eu escuto bastante MPB. Tem rock nacional, tem rock internacional, tem rap. Tem Jota Quest? Claro que não. Então não tem rock, os salvadores do rock nacional. Então, a gente pode encerrar o podcast agora, né? Acabou a parceria. Acabou a parceria, acho que foi o primeiro e o último. Eu vi uma frase esses dias muito boa, cara. O Coldplay é o Jota Quest do mundo. Cara, cara, eu acho muito ruim Coldplay, principalmente porque virou tema de festa de formatura. O puta, aquela música me causa um ódio tão grande, bicho. Juro pra você. Criou um ódio, né? Nossa, eu ouvi um segundo, o primeiro acorde já me dá uma vontade de quebrar alguma coisa. Juro por Deus, velho. Os caras do Coldplay têm treta com o Joe Satriani, porque a melodia da música é uma melodia de guitarra do Joe Satriani, cara. Olha que filho da puta, mas foi chupinhado mesmo. O solo do Joe Satriani é só guitarra, né? Não tem letra. Mas a melodia é a mesma. Mano, esses dias, isso é história antiga, mas eu não sabia. O Black Sabbath chupinhou a Vanusa. Você sabe dessa fita? Que? Sério? Assim? Seríssimo, cara. Porque teve um CD, eu acho que é o Saba Bloody Saba, se eu não me engano, é esse. Eles se trancaram num castelo mal assombrado lá, ó as ideias. Começou bem já. E aí, não saía nada. O compositor lá, que é o guitarrista, como que ele chama? Iommi. Isso, o próprio. Ele tava com vários blocos. Aí ele ligou pro produtor e falou, mano, traz disco de todo mundo que você achar aí de qualquer lugar do mundo. E num desses discos era o disco da Vanusa, que ela tinha lançado uns 8 meses antes. E aí ele viu o riff, cara, igualzinho. É o mesmo riff da música dele. E aí fizeram a música. É o mesmo. E aí eles falaram, não, mas às vezes foi igual, não sei o que, mas não, a Vanusa lançou coisa de 8 meses antes o disco. E, cara, é muito doido. E esse disco da Vanusa é bom pra caceta, cara. Eu não tinha ideia, eu peguei pra ouvir. É sensacional. É mesmo? É sensacional. Tem uns riffão de guitarra, assim, aqueles órgãos antigos, sabe? Caraca, foi por isso então. É muito doido. O Iommi ficou com um bloco criativo. Chupinho a Vanusa, velho. Chupinho a Vanusa. Caraca, isso eu não sabia não. Cara, inclusive a gente pode fazer um episódio qualquer dia sobre chupinhadas aí do... Tem muita coisa. Isso, é o que eu ia falar. É um bom tema pro próximo aí. Então, voltando para a lista de músicas aqui, eu separei algumas, dentre elas um cara que eu gosto muito do MPB, só que o cara tem muito rock, de pegada, assim, das músicas. É MPB, você não fala que é rock, mas eu, musicalmente, assim, escutando as músicas, eu vejo que tem muita influência do rock, ele que é o Lenine, cara. Putz, cara, ele é muito foda. Pra mim, o melhor da MPB no Brasil é esse cara aí. Eu toco bastante em barzinho, cara. Eu já tive um repertório uma vez que eu fui tocar num barzinho pra tocar só Lenine. Eu ia te falar, quando eu lembro de você tocando, eu lembro de Lenine. Pois é. Eu gosto demais, cara. E tem uma música dele que chama Intolerância.
A lactose? E ele fala da intolerância mesmo, né? Que hoje em dia você não pode falar nada, que as pessoas estão matando em cima, e tem o negócio do cancelamento, né, cara? Então ele tá falando sobre isso, sabe? Sobre a intolerância das pessoas. Eu, pra ser sincero, não prestei muita atenção nas letras dele, não, mas eu vou olhar com mais cuidado. Cara, ele tem umas letras muito foda. Ele tem letra que fala sobre. Ele tem bastante letra, na verdade, que fala sobre questão ambiental, assim, saca? Tem a música Mancha, fala sobre vazamento de óleo dos navios. Tem uma música que chama É Fogo, que fala sobre desmatamento, sobre queimada. Então, ele assim, tem essa vibe meio natureza mesmo, né? Ele se eu não me engano, ele ajuda o Projeto Tamar. Ele tem várias coisas assim que ele ajuda essa galera, assim. Eu lembrei da mancha do Garotos Podres. Ah, é? Lembra? A mancha do tapete parecia mingau. A mancha do tapete parecia mingau, mas não era mingau. O que era, pessoal? Era suco de cassete, era suco de pau. Bela canção. Que absurdo. Porra, bem lembrado, Garotos Podres, cara. É uma das bandas mais interessantes nacionais e de protesto 100%. Só que os caras são comunistão pesado, né? Tinha Olho Seco também, né? Sim. Não, mas Garotos Podres é o professor de história que canta, né? Então não dá pra esperar pouca coisa, verdade. Né? Mal demais, cara, demais. Você falou uma banda aí que é interessante, acho que pra mim, acho que Dead Fish, cara, politicamente hoje no Brasil, acho que é a banda mais interessante em atividade ainda, né? Muito, cara. Esse último CD deles, o Ponto Cego. Então, cara, isso que eu ia perguntar, eles estão em atividade ainda? 100%, cara. Cara, nossa, que bom. Não você jura? Tempo Nossa, pega pro Rio. O Ponto Cego é do começo ao fim, assim, sensacional, 100% essa situação que a gente tá vivendo, cara. Nossa, a primeira música chama Sangue nas Mãos, e é daquilo que eu tava falando. No refrão ele fala: o lado certo da história não tem sangue nas mãos. Cara, é genial, é isso, cara. Pra mim hoje é a banda mais relevante, cara. De discografia, assim, como um todo, sabe? De show, de tudo. Esse cara voa, cara. Segue aí na sua lista. Nossa, que massa, cara. Eu tenho aqui, que é muito legal também, que é Titãs, cara. Titãs, Bichos Escrotos. Gosto de Titãs. Essa música é uma das músicas mais... Essa música é uma das mais fodas do Titãs, cara, que eu acho. Mas assim. Você acha que tem política nela? Porque eu acho que tem muito de política nela. Sério? Assim, eu achei que era só assim, uma música fala um pouco. Bicho. Não, mano, não. Fala totalmente da podridão do ser humano, né? Que ele fala: bichos, saiam dos lixos, baratas, me deixem ver suas patas, ratos entrem nos sapatos do cidadão civilizado. Pulgas que habitam minhas rugas, oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto é que vai ter. Essa é exaltando os oprimidos, né, da sociedade. Exato, é bem isso. Né? Pode crer. Pô, Titãs, os dois álbuns que eu mais gosto, cara, é o Titanomaquia e o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que são os álbuns mais punk da carreira deles, assim. Não os mais, acho que os únicos punkzão assim mesmo, cara. O Titanomaquia tem uns rifão de guitarra absurdo. Você pega de referência hoje, você não vê nada parecido. Né? É muito bom. É um título desse que eu acho muito bom de CD, chama Dissertação do Papa sobre Crime Seguido de Orgia. Sensacional. Pega pra ouvir depois, é muito bom. Os caras pegam pesado nesse título também. Passado, cara. Você colocou uma banda aqui também, demais, cara. Demais. Os caras que apareceu aí na cena hardcore punk também, que é sensacional. Eu vi umas músicas dele, assim, é bem massa, cara. Um hardcore bem pesadão, assim, e é bem legal, eu gostei. Exatamente. Tem o Parabéns aos Envolvidos, que se trata justamente da eleição aí, né? Que aí fala dos babacas que votou, assim, dos batedores de panela, não sei o quê. Outra banda, assim, muito interessante, cara. Colocaria no mesmo balde de Dead Fish aí, só que ela é bem mais pesada, né? Gritada. Aí já é um pouco mais extremo para os que têm coração fraco. Não? Bom, então voltando aos clássicos aqui do rock, temos Pink Floyd, né, cara? Another Brick in the Wall, que inclusive é dividido em 3 partes e fala muito do sistema, né? Sistema político, assim, mundial até, assim, né? Os caras são muito foda. Você assistiu aquele show do Roger Waters, que ele toca o The Wall inteiro? Assisti na internet, né? Não vi ao vivo nada. É muito foda.
Eu vi no cinema Você quando viu no estreou. Que cinema, teve a estreia cara? mundial, acho que foi 2000. Nossa, Acho que foi 2017 ou 18, se eu não me engano. Puta, no cinema cara, deve mal. ter sido muito foda. Com som de Emocionante. cinema, pô, telão, tudo da hora. Foi foda, velho. Aquele começo, na hora que ele toca o trompete lá que tem um avião, sabe? Parece que o avião tá passando sobre a Nossa, que cabeça. da hora, cara. Sensacional, cara. Pô, falando... Puta experiência. Pô, e Pink Floyd, né, também Mas valeu. lembra aquela história, aquele lance do show do Roger Waters lá, né, que ele tava criticando a galera da direita. Nossa. E deu mal o que falar aí na época, né? Foi 2018? Totalmente. Foi 2018, na né? eleição. O que ele colocou mesmo no telão? Acho que fascistas, né? Aí colocou o nome do Bolsonaro na lista junto com os outros presidentes. Trump, com essa galera aí. Cara, e os caras chegaram esse foi o maior exemplo de que o povo não entendia nada e não sabia quem que tava naquele palco, bicho. Porque pro cara ficar puto com isso e sair embora do show, pra começar ele não devia estar lá. Porque poperou é gente que não sabe nada. Comprou porque os amiguinhos compraram. Poperou, quanto tempo que eu não escutava isso? Poperou é bom, cara, eu uso muito isso aí. E, cara, eu tenho amigos que foram, que tava lá e disse que começou um tal, não sei o que, ele teve que parar o show e a galera vaiando, muitos foram embora. Ele falou, mano, o cara perdeu o pai na Primeira Guerra Mundial, o avô na primeira, quer dizer, o avô na Primeira Guerra segunda. Mundial e o pai na segunda. Como o cara vai apoiar gente de militar e esses neofascistas? Né, sabe? E ele já tava ligado quem que era o cara. Se existe um cara que manja de política do mundo, é ele. O cara teve engajado em todo desde tipo de sempre, coisa há anos. Cara, desde sempre. Aí vai o Renatinho, que mora em São Paulo do Morumbi, que faz ADM, tá no 3º ano, vai lá falar que o cara é um idiota. Pois é, então. Entendeu? Aí como que você vai... Que credibilidade não tem nem como cara tem pra falar um negócio desse, né, cara? E, inclusive, esses amigos que foram ficaram meio assim, né? Porque eles estavam nessa de meio reação na época lá. Mas o cara não precisava ter feito isso. Aí eu falei, não, precisava sim. É a luta do cara, é a vida do cara. Ele fez pouco. Ele devia ter feito muito mais. Eu também acho. Entendeu? Cara, foi aí que começou essa onda de idiotice na música. Aí foi a maior prova disso. Pelo menos o brasileiro, né? Mas não foi só no Brasil que aconteceu isso no show dele, não, cara. No Brasil, a gente tá sabendo mais porque foi no Brasil, mas em shows dele em outros lugares também deu a mesma conversa. Pra gente que gosta, que vai atrás das músicas, assim, parece meio óbvio, né? Que o cara iria falar isso, iria fazer o que ele fez e a gente até concorda. Agora, a galera meio que fica por escutar, assim, sabe? Parece que não vai muito atrás. Não, eu acho que o principal é saber quem é a pessoa que tá em cima daquele palco, sabe? Exato. Ou se você não se interessa em saber e não se importa, mas ótimo, também não vai... tudo bem. Agora você vai vaiar um cara que você não sabe quem que é, aí eu acho que é muita pretensão. Puxar aqui nossas últimas considerações e eu não poderia deixar de citar uma das maiores músicas de protesto da música nacional, que eu acho que você já deve saber, Bom Xibom, Xibom Bombom, das meninas. Cara, é a minha letra mais politicamente o de cima sobe e o de baixo desce. E o de baixo desce. Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Cara, só aí já matou metade da música nacional, de tudo que existe, cara. E é uma música subvalorizada também, é aquela história do povo balançava a bunda ouvindo ela e não tava ligado no contexto. Mas é isso aí, cara. Eu tinha bastante assim pra citar. Eu acho que a gente aqui com esse episódio a gente tá mais citando algumas músicas e tudo, mas o que me veio na cabeça também que é interessante a gente fazer um outro episódio, não só sobre política. Sim, parte 2. Também sobre política, uma parte 2, mas mais analisando as letras. Pegar as letras mesmo e analisar elas. Legal. Analisar não, né? Dar a nossa interpretação daquilo. E analisar, a gente precisa de currículo pra isso e a gente não tem. Então,
a gente vai dar a nossa interpretação. A gente pode interpretar aqui. A música é feita pra isso, pra você interpretar também, né? Tem música que tem várias interpretações, que elas são mais abertas, tem músicas que são mais direto ao ponto, e a gente pode fazer isso daí, né? Eu também tinha bastante coisa aqui, mas acho que a gente já citou bastante. Dá pra gente, inclusive, é o que a gente tinha conversado, né? A gente vai criar aí do Vitrolado uma playlist no Spotify pra galera poder escutar, já que aqui, né, a gente ainda não tem condições de pagar por enquanto o ECAD pra colocar as músicas aqui no programa, mas a gente vai criar uma playlist lá no Spotify pra galera poder ouvir aí, poder saber do que a gente tá falando. Muito bom. E pra encerrar, deixa uma dica de banda pra galera ouvir aí, sei lá, uma coisa que você tá ouvindo ultimamente, ou não, ou é uma coisa que você ouve sempre. Porra, pra galera... Isso, vai. Eu vou dar a minha, vai pensando aí. Eu vou recomendar uma banda suíça que chama Zeal and Ardor. Os caras misturam uma doideira de rock com country, umas pegadas de death metal na bateria, às vezes. É muito massa, doido, cara. Os caras são da Suíça. É Zeal, é Z-E-A-L and Ardor. De ardor mesmo, de pimenta. Zeal and Ardor. Vale muito a pena aí, quem não conhece. Porra, que legal, cara. É o Imagine Dragons um pouco mais evoluído e mais interessante. É, interessante. Eu não sou muito do Imagine Dragons, não sou muito fã não, mas eu vou escutar isso daí. Não, eu vou te falar, é o Imagine Dragons bom. Pode crer. Entendeu? Cara, pode ouvir. Eu vou indicar uma banda que ela ficou bem polêmica nos últimos tempos, assim, mas eu vou indicar porque eu realmente gosto, cara. Eu gosto demais das músicas, assim, que é o Greta Van Fleet. Cara, escutem Greta Van Fleet. Pode crer. Que eu me odeio. Porque eu gosto muito, porque a minha banda preferida de todos os tempos é Led Zeppelin. É a minha banda preferida. Pode crer. Sim, tipo, tá no topo. E os cara trouxeram esse sentimento de volta, sabe? Putz, tem uma banda nova que é tipo Led Zeppelin, mas é diferente. Eles meio que seguiram o mesmo esquema do Led Zeppelin, com questão de timbre de guitarra, as levadas de bateria, o timbre da voz. A voz é quase igual, cara. É quase igual. É bem parecida, saca? Mas é novo, cara. É como se os caras... Tipo, não tem mais Led Zeppelin, né? A gente não vai ter CD novo de Led Zeppelin. É como se você estivesse escutando músicas novas do Led Zeppelin, assim, sabe? Tipo, os caras são tão bons. Esse foi exatamente o primeiro sentimento que eu tive quando eu ouvi. Eu falei, caralho, Led Zeppelin lançou uma música nova. Aí eu fui entender que era outra banda. E sim, cara, tem muita gente que fala... porque critica porque soa parecido, porque soa igual o Led Zeppelin, né? E, cara... Assim, eu acho que música tá aí pra gente fazer, e se você vai copiar alguma coisa, que seja o Led Zeppelin, que é a melhor banda de todos os tempos. Com certeza. Por exemplo, eu adoraria ver uma banda nova imitar o Rage Against the Machine, por exemplo, músicas novas. Ia ser sensacional. Caralho. Podia ter a mesma voz do Zé, que é o mesmo timbre de guitarra do Tom Morello. Foda-se. É conteúdo bom e novo, entendeu? Também. É novo e é bom, cara. E é bom, sabe? Tem tanta coisa nova que sai, que é tudo mesmo, é mais do mesmo do que já tá no mainstream, e é tudo igual, cara. E ninguém fala disso, né? Porra, tem uma galera fala, mas foi produzido por empresários que quiseram não sei o que, foi uma banda feita, foda-se. Os caras estão tocando, estão gravando álbum. Cara, você pega aí o sertanejo universitário, cada dupla que sai é igual a outra que tava antes, e todas fazem sucesso, e ninguém fica falando, o João e José é igual o Antônio e Pedro. Ninguém fica falando isso, entendeu? Por isso que eles estão vencendo. E agora o rock não. O rock, os caras, não, é igual Led Zeppelin. Tem, porra, cara, isso não é bom? Eu acho que é bom. Tá igual Led Zeppelin. Mas é isso, escutem Greta Van Fleet, é muito massa. Ótimas dicas. Então é isso, Mano Liz. Vamos ficando por aqui e vamos que vamos com fôlego total pro próximo aí. Demorou, Gui. Se quiserem seguir a gente nas redes aí, o meu Instagram é @GuiDeville com 2 L's. O meu o Instagram é C_Lisabello. Lisabello. Cara, acho que é bom a gente pode criar um Insta pro Vitrolada, né? Podemos criar um Insta pro Vitrolada. Como a gente não tem ele ainda, não sabe qual vai ser o @ nem nada, a gente não vai falar nada aqui, mas no próximo episódio a gente já providencia isso e passa aí pra galera poder seguir o Vitrolada também, né? Onde as pessoas também vão poder dar dica. Pode dar dica nos nossos perfis pessoais, mas quando tiver o Vitrolada vai ser um caminho melhor, assim, pra galera dar dica de episódio, que eles querem ouvir aí, dar um feedback. De repente tem uma parte de pergunta aí, né? Ler mensagem da galera. Sim.
Sim. Isso é interessante. É outra coisa que eu ia falar também, porque a gente não teve, né? É o primeiro, não tem nenhum jabá, nem nada, né? Se alguém achar legal o projeto, quiser patrocinar a gente aí, a gente com certeza abre um espaço aqui no programa para fazer o jabá aí pra galera, e também com certeza quando a galera estiver engajando aí, com certeza a gente vai ler aqui no programa também. Com certeza, patrocínios bem-vindos de bebida alcoólica e instrumento. Opa, morou. Ó, Gibson, alô Gibson, tá falido aí, mas estamos aí, né? Alô Colorado. Já quebrou o gás. Até o próximo. Um abraço aí pra todos os ouvintes, pra você. É nóis, um abraço.